Olá, pessoal! Hoje eu estarei falando sobre as grandes dificuldades em cultivar suculentas no tempo. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Cultivar suculentas no tempo é sempre um grande desafio. E ainda mais quando o nosso clima ele tem variações de semanas em semanas, de dias em dias. Uma semana muito úmida, outra semana quente, seca e com muito sol forte. E foi o que aconteceu aqui, gente. Semana passada a gente teve uma semana muito úmida, muita umidade, muita chuva, tempo nublado. Algumas suculentas estavam amando, outras suculentas estavam melando. E já essa semana a gente foi o contrário. Muito calor, o tempo ficou seco, muito sol, sol escaldante. E infelizmente a gente chega aqui no sítio e encontra plantinhas queimadas. E as que não queimaram, gente, estão bem desidratadas. Olha só, aqui ó, é uma queimadura, ó. Essa já tá, né, não queimou, mas tá bem fechadinho, ó. Aqui também já, ó. Olha essa como ficou, gente. Então, assim, deixa eu explicar para quem, né, tá chegando novo aqui no meu canal e não sabe. Eu tenho um cultivo aqui no sítio, né, e cultivo também suculentas na cidade. Suculentas na cidade, gente, eu tenho bem pouquinhas lá. Eu praticamente já trouxe quase todas para cá. Eu pretendo, né, cultivar todas aqui. Lá o clima é diferente, elas não ficam tão bonitas como aqui. Porém, né, e assim, gente, então eu venho só final de semana. Sábado e domingo eu venho para cá, cuido delas e durante a semana elas ficam aqui, né, sendo cultivadas na natureza sozinhas. E essa semana foi uma semana, na verdade, né, não foi a semana toda, mas deu assim 3 dias assim muito quentes, com sol muito escaldante. Essas suculentas, gente, elas já estão sim acostumadas aqui, elas já estão mais de uns 5 meses aqui, tá? Então isso é resultado de 2 semanas atrás que a gente teve muito úmida, chuva, nublado e de repente veio o sol veio muito forte, tá? Como essa semana, ó, que queimou também, ó, tá vendo? E esse é o resultado, né? Infelizmente, essa já foi de uma outra vez, gente, o que queimou miolinho. Então eu coloquei ela bem mais aqui pro canto. Ela já tá começando a nascer no meinho, tá vendo, ó? Já tá se restabelecendo de novo. Mas aqui, infelizmente, os raios solares pegaram, ó, e queimou. Então, assim, a variação da temperatura, né, com as nossas suculentas, é bem difícil, gente, é bem difícil o cultivo, olha só. Então, querendo ou não, aqui ele pega sol pleno, tá? De manhã, sol pleno. O que é sol pleno? É um sol sem sombrite, é um sol sem proteção, é um sol direto. Os raios solares pegam aqui direto. Mas então fica a pergunta, por que não cultivar elas com sombrite? Por que você não cultiva elas com sombrite? Por que você cultiva elas assim, diretamente no tempo, e as outras que estão ali no canto da casa, né? Também que pegam o sol da manhã, porque hoje está nublado, gente, mas fosse, né, que não tivesse as nuvens, não estivesse nublado, agora estaria um sol de rachar. Gente, eu sempre cultivei assim, sempre deu certo. E esse sempre que eu digo, já fazem quase 10 anos, tá? Que eu cultivo suculentas. Claro que não foi desde o início do meu cultivo que eu comecei a cultivar no tempo. Isso foi uma paixão, né, que foi crescendo aos poucos, em ver outras pessoas cultivando suculentas no tempo e desejando também cultivar. Porque quem cultiva suculentas no tempo, sem sombrite, sabe a diferença que essas meninas ficam. Há dificuldades? Sim, né? Hoje eu estou mostrando as dificuldades para vocês. Mas também há a gratificação. E quando dá certo, gente, é maravilhoso. A gente não consegue, eu digo para vocês que eu não consigo voltar atrás. Eu até tentei já, né? Não vou cultivar mais um tempo, vou cultivar, colocar o coberto, vou usar um sombrite, vou protegê-las. Mas não é a mesma coisa. Elas não ficam bonitas, elas não ficam compactas da mesma forma que você cultivar elas no tempo.
E como eu falei também já, né, como já repeti várias vezes, o clima ele está muito diferente. Então o que está acontecendo é isso, é tempo muito nublado, depois vem o sol muito forte, a temperatura está muito alta, aonde elas estão queimando. Para vocês terem noção, a nossa temperatura, a média aqui é 27 graus. Quando passa dos 30, a gente já acende o botãozinho de alerta, sabendo que pode sim queimar plantas, o calor vai ser excessivo, as plantinhas vão desidratar mais rápido. E para isso, gente, a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar observando se o nosso substrato ele não está muito seco, se ele não precisa, né, de uma nova rega. Porque o que eu sempre estou enfatizando nos vídeos, quando é a hora de molhar, como molhar, né? A hora de molhar, gente, é quando o substrato está totalmente seco. Aqui, ó, um dos fatores dela ter queimado foi esse, o substrato estava seco demais, aonde ela veio a queimar. Como eu venho aqui para o sítio só no final de semana, e eu molhei isso há uma semana atrás, com certeza o substrato já está totalmente seco. Ainda mais que eu faço um substrato bem drenante. Então, a falta de água, a rega, né, num tempo ou num período como agora muito seco, ele vai influenciar e muito nas queimaduras das plantinhas. Como eu não estava aqui, eu não consegui fazer a rega e veio o sol forte e infelizmente elas vieram a queimar. Porém, gente, com todas essas dificuldades, né, que encontramos, principalmente com o clima, que a gente não controla o sol, a gente não controla a chuva, é algo que infelizmente não está nas nossas mãos, né, esse controle. A gente pode usar de estratégias para que, né, amenizar nesses dias, né, os dias muito chuvosos, os dias que vem muito sol. Então, de repente, como eu falei para vocês, eu estou percebendo que se o clima continuar assim, essas mudanças bruscas, uma semana muito nublada, ou semana com muito sol forte, porque o problema não é o sol ter vindo novamente. Se ele ficasse aí na casa dos 27 graus, ele seria bem-vindo, gente, seria maravilhoso. Umas semanas nubladas e chuvosas, depois vem um solzinho, elas ficam lindas. O problema foi que passou, né, como eu falo para vocês, da média, né, da média que é o normal aqui para nós, e como elas estavam acostumadas, né, assim, ó, praticamente na sombra, só um clima mais claro, né, porque não tem sol, então como elas estivessem na sombra, o sol está bem iluminado, e veio um sol muito quente, muito forte, substrato muito seco, elas infelizmente não aguentam e queimam. Então quem sabe no futuro, né, no próximo verão, porque a gente agora já está caminhando para o outono, eu não tenha que mudar algumas regras aqui no meu jardim, como por exemplo, cultivar elas em local de meia sombra ou até mesmo usar um sombrite. Mas isso tudo vai depender, gente, do clima, da ação do sol. Nós temos verões que não são tão quentes, nós temos verões mais frescos, onde a gente consegue cultivar muito bem as plantinhas sem queimar. Eu comecei a cultivar elas, gente, no tempo, depois de ver alguns vídeos, né, de alguns famosos aí que cultivavam suculentas, principalmente as suculentas da Carol. Quem que lembra do canal das suculentas da Carol? A Carol agora ela não tem gravado mais vídeos, mas ela tem vídeos incríveis no canal dela, que se alguém quiser, né, conferir, quem não conhece as suculentas da Carol, dá um pulinho lá para ver. E foi através dela que eu me apaixonei pelo cultivo de suculentas no tempo. Foi ela que praticamente me incentivou a cultivá-las assim. Então, mais ou menos, gente, fazem, deixa eu ver, uns 4 anos, mais ou menos isso uns 4 a 5 anos que eu comecei a cultivar, a colocar elas no tempo, isso, uns 5 anos. Comecei a cultivar elas no tempo, né, assim, sem sombrite nenhum. A Carol ainda, ela tinha uma estufa, onde ela usava um sombrite vermelho. E tem algumas plantas direto no sol, mas ela tinha algumas com um sombrite vermelho. Porque a maioria das suculentas da Carol eram as gibifloras, as gigantonas. Então ela cultivava assim. Eu já fui mais ousada, né, gente? Eu já peguei e coloquei tudo direto no sol, sem sombrite nenhum.
Claro, né? Como eu tenho muitas suculentas de fácil cultivo, como eu sempre estou mostrando para vocês aqui, essas elas são muito resistentes, então é mais difícil delas queimarem. E as mais mimosas, né? Infelizmente, essas elas sentem mais. Mas tudo é aprendizado, a gente vai aprendendo, a gente vai com a aprendizagem, a gente vai vendo o que precisa mudar e vai mudando e compartilhando para vocês. Mas uma coisa é certa, gente, eu deixar de cultivar no tempo assim, só se realmente o clima mudar muito, né? De repente, assim, a gente nunca sabe, né? Mas se mudar muito, porque eu amo vê-las assim. Tem algumas que dão muito certo, ó, apesar do sol forte, elas nem sentem, olha só, elas nem sentem. Então essas que dão certo, a gente vai cultivando, vai mostrando para vocês, né? Vai mostrando as dificuldades. Por que eu estou mostrando essas dificuldades, gente? Para vocês entenderem que não é só no jardim de vocês que vocês têm percas, que queimam as suculentas, que elas fungam, que acontece algo que é imprevisto, que não é legal. Aqui no meu jardim, no jardim das suculentas da Rutinha, também acontecem. E hoje foi um dia, eu cheguei ontem à noite aqui, era muito escuro, eu sempre faço, né? Ontem eu estava muito cansado, foi um dia muito produtivo, que eu tive assim, né? Foi maravilhoso, porém eu cheguei muito cansada e eu não fui dar essa voltinha, né? Que eu sempre dou de noite antes de deitar. E agora de manhã, quando eu vim no jardim, eu me deparei com algumas plantinhas queimadas e eu fiquei bem triste. Então eu me coloquei no lugar de vocês, porque eu tenho muitas inscritas, né? Que têm passado esse sofrimento para mim. E muitas das vezes, gente, eu fico, né, com o coração inquieto, pensando o que eu poderia fazer para ajudar, né? Eu sempre deixo dicas, mas não é tão fácil assim, às vezes, a gente reproduzir as mesmas dicas que outras pessoas. Eu entendo isso, né? Então, hoje eu estou passando, né, para vocês que aqui também tem perdas, tem as dificuldades, mas a gente sempre vai encontrando soluções. O importante é que se não está dando certo de um jeito, a gente mudar, a gente fazer de outra forma, que de repente, para mim não dá certo aqui, mas para você vai dar. Então tente, não tenha medo de mudar, mude. Não está dando certo de uma forma, mude. Se precisa usar sombrite, usa. Se não precisa, beleza, vamos cultivar assim, mas se precisar, vamos usar, né? O meu substrato, ele tem, eu tô com dificuldade que ele tá muito molhado. Então, gente, faça um substrato mais drenante, misture mais carvão dentro. O meu substrato tá muito seco, ele tá secando demais, a planta não tá se desenvolvendo. Coloque um pouquinho mais de matéria orgânica. Matéria orgânica, gente, o substrato, é a terra adubada, a adubação orgânica, que é o esterco de gado, o esterco de galinha. Então, ouse em mudar, tente. Né? O que você pode fazer é começar aos poucos, muda 1 ou 2 vasinhos, vê como eles estão reagindo, como eles se desenvolvem, e se você vê que dá certo, aí aos poucos você vai mudando o seu cultivo. Aos poucos você vai mudando e vai vendo o que é melhor para você. Mas, como tudo passa na vida, que eu sempre estou dizendo para vocês, há momentos de dificuldade, há momentos de alegria. Hoje, né? Essa semana eu cheguei aqui, elas estavam mais debilitadas, algumas queimadinhas, outras mais fechadinhas. Hoje é dia de rega, com certeza no final do dia hoje eu vou fazer uma rega com mangueira maravilhosa no jardim, vou molhar todas que elas estão precisando. Ainda bem, graças a Deus, que hoje deu um dia nublado, depois desses dias muito quente, muito sol, está nublado, maravilha, é o que elas precisavam, né, desse tempo mais nublado. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês que eu também tenho dificuldades, tem plantinhas que nem estão morrendo, plantinhas que não estão bem, mas a gente vai lutando, a gente vai, né, dando o nosso melhor para que elas fiquem bem, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e não tenham medo, gente. Não tenham medo de ousar, não tenham medo de mudar. Se não tá dando certo, faça diferente. Faça diferente até acertar, né? Uma hora a gente acerta. Então eu deixo todos com
As graças e a bênção do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.